Bom, boa noite, pessoal. Hoje tivemos mais problemas técnicos aí, acho que a tecnologia não gosta muito de mim. Juro para vocês que eu entro às 6 horas da tarde no computador, deixo tudo arrumado e na hora de transmitir, na hora de passar para vocês, sempre dá algum erro. Eu não sei dizer o que é que acontece, mas acontece. Bom, essa aula ela vai ficar gravada, tá? E aí depois ela vai ser postada lá na página, no canal do YouTube, lá do Prevec, tá ok? E daí vocês podem assistir a aula, vou estar disponível para tirar qualquer dúvida, e vou deixar o material disponível lá no Classroom e vou mandar lá no Telegram também, tá? Hoje a gente vai falar de narrativa, tá? Um gênero textual da redação da UFPR. No caso, depois vai ter uma atividade que ela vai estar disponível lá no Classroom para vocês responderem. E lá também vai ter o material e eu vou deixar o link da aula lá no Classroom também. E vou compartilhar para vocês lá no Telegram, tá? Então, sem o material vocês não vão ficar, ok? Eu vou compartilhar aqui a tela para vocês acompanharem a aula. Então, vamos lá. Hoje, então, como eu disse, a gente vai continuar, né, nosso estudo sobre gêneros narrativos. O primeiro gênero que a gente viu foi, vamos ver se vocês se lembram? Resumo, né? Então, a gente viu o gênero resumo. O que vocês acharam do gênero resumo? Pensem aí um pouquinho, o que vocês gostaram, que não gostaram na hora de escrever o resumo. Ele é um texto, assim, relativamente fácil. O que vocês acham? Quando eu penso em resumo, o que eu penso? Eu tenho que saber a história. Então, eu tenho que ler a história, eu tenho que ler, assistir o filme, ler o livro, ler a reportagem, ler a matéria, ler a notícia, para entender e poder fazer o resumo. Agora, no gênero narrativo, o que a gente tem que fazer? Então, vocês adivinham? A gente tem que ler, né? Ler a história, ler a ideia, desenvolver a ideia ou entender o que é o conceito que a gente quer transmitir por meio da narrativa. Então, como eu disse para vocês já nas outras aulas, tudo tem relação, né? Todos os gêneros, eles vão ter um começo, vai ter um meio, vai ter um fim, e todos eles têm alguma coisa que liga eles. E entre a narrativa e o gênero, também a gente tem a questão da leitura. A gente precisa ler, entender, para saber fazer. Então, vamos lá. Aqui junto comigo no Zoom tem a colega de vocês, que está participando. Quem mais tiver interessado em participar no Zoom, que eu mandei o link lá no Telegram, não sei se o pessoal está conseguindo acessar. Mas é isso aí, vamos continuar. Então, o que a gente vai encontrar nessa aula? Né? O que a gente vai ter nessa aula? Como funciona a redação? Eu sempre vou trazer isso para vocês. Conhecendo um pouco da estrutura dos gêneros, principais elementos da narrativa, tipos de discursos narrativos, estrutura básica, né, do texto normativo, dicas para fazer um bom texto narrativo, atividade, e vai ter, claro, no final as atividades. Né? A gente sempre vai ter uma atividade no final de toda a aula. Então, lá. Como funciona a redação, eu já falei para vocês, eu vou falar de novo e de novo e de novo. A UFPR, a redação dele é diferente da redação do Enem, da redação de outras universidades. Por quê? Porque geralmente eles trazem 3 questões dissertativas para escrever. Dissertativo, né? Você vai ter que desenvolver um texto, você tem que desenvolver uma produção textual. E claro que não vai ser tudo igual. Então, ele vai ter lá
um comando, vai ter lá o gênero, a temática, o que vocês vão ter que desenvolver. E, geralmente, o FPR utiliza alguns gêneros textuais, assim, mais em específico que outros, para fazer, né, essa diferenciação entre as questões. Então, eles têm o resumo, eles têm o argumentativo, a análise de tirinhas e charges, análise de infográfico, continuação de texto, narrativa. Dentro da narrativa, a gente também tem continuação de texto, tá, pessoal? Então, a gente vai ver isso. Transposição de discurso, carta, entre outros gêneros que a gente vai acabar trabalhando um pouquinho aqui também. Então, hoje a gente vai focar em... aqui são apenas 3 gêneros, desses todos que eu falei são apenas 3 gêneros, e a gente vai conhecer um pouquinho hoje sobre a narrativa. Todo mundo sabe o que é uma narrativa, né, pessoal? Narrar, a gente já dá uma ideia, que a gente vai contar para alguém, de alguma forma, alguma coisa que aconteceu, certo? Então, vamos ver. Quando eu falo de um romance, vocês já conseguem ver a narrativa, não conseguem? A mocinha conhece o mocinho, eles se apaixonam, eles vivem um drama, acontece o auge e tem um final feliz. Toda essa contextualização, tudo que acontece quando ele traz para dentro de uma narrativa, é contar a história, é narrar a história através dos fatos, das sequências do que vai acontecer. Então, vocês podem ver que ao longo dessa estrutura narrativa, eles são apresentados vários elementos para compor. Então, não é só dizer, foram lá e viveram felizes para sempre. Não, você vai caracterizar o personagem, você vai caracterizar o espaço, o tempo, o que acontece, o que dá errado, o que dá certo, qual que é o clímax da história, e assim vai indo. Então, você vai trabalhar ali uma narrativa, o que acontece no decorrer daquela história. E a UFPR gosta de trazer isso aqui para dentro do vestibular, da redação. Então, às vezes, eles podem pedir para você dar continuidade, dar o início, dar o fim de uma narrativa. Por isso é importante a gente saber todas as partes de uma narrativa, certo? Então, a gente precisa da estrutura básica do texto narrativo. Qual que é a estrutura básica? Eu já falei para vocês várias vezes que é uma estrutura básica de todo e qualquer texto. Começo, meio e fim. Pronto. Sabendo isso, você já tem 30% do que vocês têm que fazer no texto. Então, vamos lá. O que é a introdução de uma narrativa? Vamos pensar num texto de romance, né, que geralmente é o mais fácil, mas vocês podem pensar na narrativa de um filme, na narrativa de uma própria música, uma fábula, uma novela, uma série. Então, a própria narrativa jornalística, né, uma reportagem. Então, tudo isso ele tem um desenvolvimento, ele vai começar lá na introdução. O que a introdução vai trazer? A temática, do que vai se tratar, do que se vai falar. Então, a gente vai lá, por exemplo, vou falar de uma novela. Vai começar o quê? Com a vida dos personagens? Os personagens principais antes de se conhecerem. Então, vai narrar essa parte da história deles até o momento que eles se conhecem. Ou, então, vamos pegar um filme. Vai narrar a introdução, lá vai trazer, por exemplo, o desenvolvimento do personagem, porque ele se tornou um personagem mau, né? Um vilão lá na história. Ele pode trazer os antecedentes, ele pode trazer a temática, ele pode trazer o ponto máximo no qual a história vai se desenrolar dali. Então, são várias formas de apresentar a introdução que vão atrair ou não a atenção do seu leitor. Só um pouquinho.
A Vitória e o Luiz Carlos estão entrando. Conseguindo acessar? Olá, boa noite. Estão conseguindo me ouvir bem? Então, recapitulando um pouquinho, a gente está falando do gênero narrativa, que ela é um dos gêneros possíveis de cair no vestibular da UFPR, entre as 3 questões dissertativas que eles têm. E eu estava falando aqui que o que é a narrativa? É você narrar, você contar através de fatos, da descrição dos personagens, da descrição do espaço, do tempo, do enredo, a história daquilo que acontece. Então, é isso que é a narrativa, é você trazer os elementos contextualizados para que a pessoa possa entender o enredo, né? A história que você está contando. Dentro da narrativa, então, a gente tem a estrutura básica do texto. Qual que é a estrutura básica? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, na introdução, a gente geralmente vai trazer algo para introduzir o leitor àquilo que a gente está falando. Então, você vai trazer para ele uma contextualização, vai trazer uma informação principal, vai trazer alguma coisa que remeta ele à história e ele tem interesse de assistir aquela história, de ler aquela história, de ouvir aquela história, e assim por diante. Desenvolvimento é o quê? Você tem que trazer os elementos, tem que apresentar outros personagens, talvez algumas intrigas, talvez alguns fatos, outros fatos que aconteceram, para ter, né, vamos dizer assim, um conteúdo ali, para não ser só aquilo e viveram felizes para sempre, né? Não dá para ser isso. Então, tem que ter esse desenvolvimento. E a conclusão, é claro, você vai fazer o fechamento dessa história, né? No que aquilo resultou, né? No que ponto que aquela história, aquela narrativa chegou. Então, vamos pensar numa narrativa de uma reportagem, uma reportagem jornalística. Vamos pegar, por exemplo, uma reportagem que fala sobre a importância do ensino Vamos pensar um tema bem bom. Vamos pensar assim, a importância do ensino da preservação com a natureza. Então, como que você vai começar uma reportagem falando sobre isso? Você vai apresentar os problemas que tem? Pode ser. Ao longo dos últimos anos, a quantidade de lixo no mundo vem aumentando cada vez mais. Nas cidades, aí você pode trazer um dado. Há tantos percentuais de lixo gerado por família, por residências, você pode trazer um dado que acarreta alguns problemas no nosso meio ambiente. Aí o que você faz? Você vai apresentar um personagem. Quem pode ser esse personagem? Pode ser uma pessoa, pode ser uma empresa, pode ser um personagem, por exemplo, um médico, um ambientalista, alguém do IBAMA, que vai falar sobre a importância dessa preservação. O que você vai dar sequência? Você vai mostrar, talvez, ações que tenham influência positiva no combate na ajuda à preservação da natureza, no combate a jogar o lixo lá no meio da rua. Ações, por exemplo, aqui na nossa cidade tem lixeiras espalhadas pelo centro da cidade para que o pessoal não jogue o lixo na rua. Mas isso é só para deixar bonito ou tem um fundo lá para cuidar? Então, você vê que você vai construindo a história, você vai narrando o que acontece. E quando a gente fala de um texto, uma reportagem jornalística, geralmente você tem um repórter, o autor do texto, que vai fazer essa narrativa. Então, tem alguém que faz essa narrativa, o narrador, né? Tá aí, o nome próprio já diz. Agora vamos pensar na questão da novela, ou de um filme, ou de um romance. Geralmente tem um narrador também, né? Fulano se encontrou com ciclano e eles brigaram. Estou narrando uma história. E assim vai.
até chegar, então, ao clímax da história. Toda a história ela vai ter um clímax, né, na narrativa, seja algo positivo, seja algo negativo, ou seja uma explosão, né? Tem algumas novelas aí que até explodem. Brincadeira. Ela vai chegar nesse clímax e daí ela vai se conduzir para a conclusão, que é o quê? O fechamento dessa história. Por exemplo, falando da reportagem lá sobre o cuidado com o meio ambiente, com o que você pode fechar a história? Dizendo que a gente tem que tornar o mundo um lugar melhor para as crianças viverem? Pode ser. Você pode mostrar um monte de criança brincando, ou você pode trazer a fala de uma criança dizendo que é importante cuidar da terra na qual a gente vive. Então, isso vai fazer o fechamento da história. Para resumir, então, sucessão de acontecimentos que eles têm um início, eles se desenvolvem e eles concluem apresentando as principais características do que é importante ser narrado, tá? Então, contextualizar, como eu disse, o espaço, quando que aquilo aconteceu, qual é o personagem principal, quais os personagens secundários, qual é o enredo que tem, quem é o próprio narrador, ele pode se dizer, se apresentar. Então, isso tudo é muito importante na narrativa. A gente também dá, então, como eu já comentei, tem no texto narrativo, a gente encontra vários segmentos de gêneros, tá, gente? A narrativa, ela se apresenta dentro de vários outros gêneros, como romance, novela, conto, crônica, fábula, a própria reportagem, tudo isso pode conter ali a narrativa. Só um pouquinho. Tá, seguindo, gente, então, deixa eu ver uma mensagem ali, daí sobre o errinho que deu aqui na transmissão. Mas lembrando que o material vai estar disponível. Então, quais são os principais elementos que a gente tem na narrativa? Então, a gente tem o espaço, o tempo, o enredo, o personagem, o narrador, que são ali os fundamentais para que a narrativa se torne interessante também, para ela ter uma coerência, né? Você não vai escrever qualquer coisa. Você tem que escrever alguma coisa com uma lógica. Então, falando um pouquinho de cada um desses elementos, o espaço, então, ele vai tratar do local, né, onde se passa a narrativa. Por exemplo, se a gente for pensar na nossa narrativa de hoje, nosso espaço é o Zoom e a transmissão por meio do YouTube. Hoje não deu certo de fazer a transmissão, então a gente tem que achar um outro espaço, um outro local no qual essa narrativa possa se desenrolar, que é o quê? Gravar a aula aqui no Zoom e passar para vocês depois terem acesso. Ah, prof, mas isso é meio estranho você fazer essa relação, mas é o espaço que a gente tem, então nós vamos construindo a narrativa nesse espaço. Eu vou dar a aula para vocês na sequência, olha como eu estou narrando. Na sequência, a gente vai salvar essa gravação e ela vai ser disponibilizada para vocês depois assistirem. Então, viu como tem uma sequência? Viu como eu narrei os fatos que vão acontecer? Então, esse é o nosso espaço. O quê? A internet. O Zoom, o YouTube, a gravação depois, vai ser tudo isso o espaço que a gente vai ter para entender o conteúdo da aula. Agora, por exemplo, uma novela que se passa lá na Índia. Qual que é o local? O que pode acontecer ali? Entende? Então, qual que é o espaço que tem? Vai ser num palácio? Vai ser numa casa? Vai ser num comércio? Vai ser na rua? Vai ser num quarto fechado? Aonde que é esse espaço que a narrativa vai se desenrolar? Então, é muito importante cuidar disso. E também contextualizar isso para o leitor, para ele entender aonde que aquilo está acontecendo. O tempo, então, né, vocês já devem imaginar que a gente tem que falar
tanto a duração da narrativa, em que momento ela aconteceu. Por exemplo, se eu vou narrar uma história que aconteceu comigo quando eu era criança, lá do passado, como que eu faço isso? Eu falo, eu fui lá e fiz tal coisa? Não, eu vou introduzir a pessoa sobre aquilo. Quando eu tinha tantos anos atrás, as coisas funcionavam de um jeito. Hoje, na idade que eu estou hoje, no ano que eu estou hoje, as coisas acontecem de outra forma. Então, assim, você tem que trazer essa referência do tempo para situar a pessoa. Porque eu posso falar, porque as coisas, a coisa é assim, ela funciona assim. Eu saio correndo com pressa, tudo, eu tenho que pegar o busão para chegar em tal lugar e se acessar. Às vezes a pessoa que só usa Uber não vai saber, né, o que é o busão, entende? Ou, por exemplo, alguém lá mais velho, de uma idade um pouco mais avançada, pode não saber o que é o Uber. Por quê? Porque no tempo dele, naquele tempo, naquele momento que ele precisava daquele transporte, era outro nome, era táxi ou era carona, não era Uber. Hoje em dia, a gente já fala o Uber como se fosse o táxi. Então, você viu como que o tempo mudou e as coisas mudaram? Por isso, a importância de contextualizar. A narrativa, então, também, com relação ao tempo, ela pode seguir tanto a ordem cronológica quanto a ordem reversa. Um filme que eu indico aqui para vocês assistirem é O Curioso Caso de Benjamin Button, tá? É um filme que o tempo nele, ele é trabalhado de uma forma muito interessante. Porque o quê? Vou dar uma palhinha para vocês do que é o filme, para quem não assistiu. O que é o tempo? A gente nasce, bebezinhos, e vai se desenvolvendo ao longo da vida até chegar a ficar velhinho, cabelinho branco, todo enrugadinho. Então, esse é o desenvolver que a gente tem. Na história, eles fazem um pouquinho diferente. Então, você tem um choque de tempo ali, né? Você tem uma ordem cronológica crescente e uma decrescente. Então, lá de trás até os dias de hoje, dos dias de hoje até lá atrás. Então, é muito interessante assistir esse filme para ter essa noção de narrativa de tempo. Ok? Dica para vocês. Enredo. Então, do que se trata o enredo? Ele é a trama, o que acontece, o que desenrola, o que faz a história ter um gás, ele tem nossa, isso aqui é interessante, ou isso aqui não é interessante. Então, é isso que traz as ações, o desenrolar, os acontecimentos, é o enredo que ele vai dando os fundamentos ali para que a história tenha um sentido, para que a história seja interessante. Então, ele é muito importante. E é claro que é por meio do enredo que a gente vai desenvolvendo os outros elementos. Por exemplo, quando, em que momento, em que lugar, que tal pessoa vai participar da história. Isso daí quem vai dizer é o enredo, é a construção da história que a gente vai fazer. Personagem. Vamos falar de personagem. Só um pouquinho, gente. Ninguém mais tentando acessar? Deixa eu ver aqui. Não. Só a Luísa e a Vitória. Qualquer coisa, vocês podem me interromper e perguntar, tá bom? Personagens, vamos lá. Então, existem vários tipos de personagens dentro de uma história. Vamos ver se vocês pensam em algum. Eu vou ficar aqui quietinha, vocês ficam aí pensando. Não vale copiar, não vale colar. Pensaram um pouquinho quais personagens a gente tem? Então, a gente tem os personagens principais, que geralmente é o quê? A mocinha, o mocinho, o vilão, a vilã,
são os personagens essenciais para que o enredo aconteça. Geralmente é sobre esses personagens principais, sobre os quais a história vai girar em torno deles, seja da vida, seja de um acontecimento, seja do que vai acontecer no futuro. Então, geralmente é esse personagem principal que vai dar o norte, né, que vai ser o foco ali da história. Então, personagem principal. Como eu disse, pode ser o mocinho, o vilão, a vilã, pode ser um médico, uma médica, uma professora, um aluno, pode ser um morador de rua, pode ser um cachorro, pode ser um porquinho, e assim vai indo. Então, tem vários personagens que podem ser o personagem principal. Por quê? Porque ele vai ser o protagonista daquela história, né? Sobre quem aquela história vai girar. E é claro, né, que se a gente tem um protagonista, muitas vezes a gente tem o antagonista, que vai dificultar a história, né? Que é o vilão. Por exemplo, no filme do Batman, quem são os personagens principais? Como protagonista, a gente tem o Batman. Como antagonista, a gente tem, por exemplo, o Coringa, o Charada, né? Um dos vilões que rivalizam contra o herói. Então, é muito importante ter isso. Prof, mas como que eu trago isso para dentro de uma reportagem jornalística? Então, vamos lá. O exemplo que eu dei lá no começo. Estamos falando do meio ambiente. Quem que é o protagonista? Quem que é o personagem principal, o protagonista? O meio ambiente. O cuidado com a terra, o cuidado com a natureza. Quem que é o antagonista? O lixo, o desmatamento, o desperdício. São os antagonistas que prejudicam quem? O protagonista, que é a natureza, que é o meio ambiente, que é os rios, Então, assim, sempre tem essa narrativa. Prof, numa reportagem policial, né? Não é difícil. Então, a gente tem a vítima e tem o acusado, né? A pessoa ali que cometeu o crime ou que cometeu a injustiça, né? Que é a pessoa que errou. Prof, numa reportagem médica, vamos falar sobre câncer de mama. Quem que é o personagem principal? As mulheres que passam pelo câncer de mama? Quem que é o vilão? Às vezes é a falta de dinheiro para um bom tratamento, às vezes é o próprio câncer. Então, você viu que em toda a história ela sempre vai ter esses dois personagens? E assim segue. Aí, claro, depois a gente tem os personagens secundários, que são quem? Aqueles que vão desempenhar papéis um pouquinho menores, mas que eles têm relevância na história também. Sim, tem coadjuvantes também, a gente já vai chegar nele. Isso, exatamente. A gente vai para os secundários, que são, né? Olha lá, ó, coadjuvantes. Que eles vão fazer o quê? Ou eles vão ajudar a contribuir positivamente com a história ou contribuir negativamente com a história, né? Com o personagem principal. Por exemplo, no exemplo que eu dei lá do meio ambiente, quem que pode ser os coadjuvantes, os personagens secundários? Um especialista sobre cuidados com o meio ambiente. O gari de rua que varre o lixo lá da calçada. Ele pode ser tanto, né? A história pode ser focada na vida deles, quanto ele ser um personagem secundário, um coadjuvante que vem para contribuir com a história. Vamos pegar o Batman lá, como a colega falou. Tem que nome difícil? Catwoman, em Batman, que ela é uma coadjuvante. E tem vários outros. Por exemplo, tem os policiais, né? Que eles, no filme do Batman, não são eles que prendem os bandidos, é o Batman. Então, eles são o quê? Personagens secundários. Vamos pegar uma novela assim, a melhor amiga da protagonista. Ela é um personagem secundário, um coadjuvante, que pode ajudar ou pode atrapalhar. E assim vai. Depois, né, dos personagens principais e dos personagens secundários, em algumas histórias,
principalmente filmes, novelas, séries, a gente também tem o quê? Os figurantes. Que seriam os figurantes? São as pessoas que contribuem com a narrativa. Por exemplo, se eu vou contar uma história de quando eu era criança, eu vou contar a história sobre uma brincadeira que eu fiz com a minha amiga, com os meus amigos. Então, estava lá eu e a minha amiga Milena, a gente estava brincando de pega-pega na quadra do colégio, tinha vários alunos lá correndo com a gente, e estava tudo muito divertido, até que a Milena caiu, se machucou, e daí eu tive que ir lá chamar a professora. Vocês viram a minha narrativa? Ó, eu falei de mim, né, que sou eu que estou contando, tem a Milena, então somos eu e ela os personagens principais, e quem que são os figurantes? São as outras crianças que estavam correndo e brincando também. E é assim também ela vai se desenvolvendo a trama, seja no escrito, ou seja no visual, né? Lá numa novela, num filme, seja numa novela narrada, né? Numa história narrada, num livro. Então, sempre vai ter também o figurante, que é aquela pessoa que vai ter um papel, mas o papel dela não é tão significativo. Por quê? Porque o personagem secundário ele tem um papel um papel significativo, né? Geralmente ele vai contribuir de alguma forma. Já o figurante ele faz parte ali da história, mas ele não é o foco, né? Ele não vai interferir na história. Legal? Vitória? Mais alguma dúvida? Mais algum coadjuvante? Algum personagem secundário aí que você queira lembrar? Tudo certo? Beleza, então. Vamos seguir. Qualquer coisa vocês podem perguntar, tá, meninas? Isso ajuda também os outros colegas. Então, a gente chega na narrativa aqui agora no serzinho ali que faz a história acontecer. Que quem que é? É o narrador. O narrador é quem conta a história. E é claro, né, gente, como ele tem um papelzinho ali importante, que ele não vai ter só um tipo, né? A gente tem o narrador observador, o narrador personagem e o narrador onisciente. Então, são 3 tipos de narradores que vão integrar as narrativas, né, as histórias narrativas. A gente vai falar de cada um deles hoje, tá? Então, vamos lá. O primeiro é o narrador observador. O narrador observador, ele narra os fatos em terceira pessoa, ou seja, ele não tem impacto, ele não entra na história. No exemplo que eu dei ali eu e a minha amiga que a gente estava correndo, tal. Eu estou narrando, mas eu também sou uma personagem, que é o outro tipo de narrador. Agora, se eu contasse assim, estavam, quando criança, 2 amigas brincando na quadra da escola. Uma se chamava Raquel e a outra se chamava Milena. Ambas estavam correndo com os seus colegas, os figurantes aí. E uma delas caiu no chão. Depois de ter caído, a garota, né, a criança, chamada Milena, ficou com o joelho ralado. Estou narrando a história, mas eu estou me incluindo nela? Não, porque eu estou só observando a história. Sou um narrador, observador, que conta o que aconteceu, mas eu não faço parte daquela história. Agora, como eu narrei da outra vez, já é diferente. A gente vai falar daqui a pouquinho. Então, o que é importante quando a gente vai vai trabalhar com o narrador observador? Cuidar para que ele não se inclua na história. Porque esse não é o papel dele, né? Ele não vai estar ali, ele vai só contar o que está acontecendo. Então, o narrador ele vai conhecer o fato, ele vai saber as ações que acontecem, ele vai saber quando acontece, ele vai saber de que modo que acontece, em que lugar que aconteceu a história, ele vai contar tintim por tintim da história, mas ele não vai se envolver na história, tá? Antes de falar dos outros ali, vou dar outra dica para vocês assistirem, tá?
que é, não sei se vocês já viram, mas tem na Netflix, se eu não me engano, Desventuras em Série. Tem o filme e também tem a série, tá? Eu recomendo, bom, qualquer um dos dois que vocês assistirem é muito bom. Nesse, o narrador, ele tem uma grande participação na história, que ele começa como observador. Então, ele começa narrando a vida dos 3 órfãos Baudelaire, né, que são os personagens principais da história. Mas, em determinado momento, não vou dizer quando, ele acaba se introduzindo na história. Então, ele deixa de ser um narrador observador, porque ele se introduziu na história, e passa a ser um narrador personagem. Que o que é um narrador personagem? É quem conta a história na primeira pessoa. Então, a partir do ponto de vista dele, o que aconteceu com ele, o que ele viu, o que ele está contando foi algo que ele viu, que ele vivenciou, que ele sentiu, que ele passou por aquilo. Não só algo que ele sabe contar, mas algo que ele realmente vivenciou. Então, essa narrativa é um pouquinho mais subjetiva, né? Porque quando a gente conta algo nosso, a gente tem coisinha que a gente sabe, tipo, isso aqui eu não posso contar, isso aqui eu conto, isso aqui não. É para esse que eu conto, para aquele lá não. Então, assim, ele traz uma narrativa mais subjetiva por conta disso, porque faz parte do personagem. Ele vai trazer mais emoção, vai trazer mais sentimento para aquela história. Então, esse tipo de narrador, é claro, ele não vai ser igual ao narrador observador, que tem todos os fatos, ele vai ser um narrador um pouquinho mais limitado às experiências que ele tem, a quem ele conhece, ao que ele sabe, o que ele vivenciou. Por exemplo, vamos pegar uma novela. Uma novela é bem interessante de trabalhar essa ideia. Você tem vários personagens, não tem? Cada um daqueles personagens tem uma vida, tem pessoas que eles conhecem. Né? Só um pouquinho. Exatamente, isso aí. O Morro dos Ventos Uivantes é um bom exemplo para trazer. É muito legal essa contribuição, Vitória. Ela entra na história, ela vai contar uma parte daquilo que ela sabe. É claro, gente, que você tem que pensar que quando a gente está no meio fictício, a gente sabe o que acontece, né? Quem está produzindo. Mas, mesmo às vezes, o narrador sabendo tudo o que aconteceu, ele está privado, o narrador personagem, das emoções dele, das vivências dele, tá? Então, só cuidar com isso. Por exemplo, não sei se vocês gostam de ler livro de literatura, de romance, né? Mas muitos dos livros da literatura do romance em si, eles são trazidos com o narrador personagem, que é aquele narrador que parece que você entra no pensamento dele, né? Parece que você escuta tudo que você lê tudo que ele pensa. Então, é isso aí. No Morro dos Ventos Uivantes, ele traz esse contato também. Mas esse é um pouquinho mais focado no próximo narrador. A gente tem que pensar que aqui no narrador personagem, apesar dele saber da história, é ele ali, é o que ele está vivenciando, é o que ele sentiu, é o que acontece ali que ele sabe, tá? Legal? Então, o narrador observador, ele está de fora, ele está vendo o acontecimento de fora, ele não se interfere ali, e ele conta o que foi que aconteceu. O narrador personagem, ele faz parte da história. Ele é a pessoa que está ali naquela história e ele está contando em primeira mão o que foi que aconteceu, o que ele sabe que aconteceu. Agora sim, o Morro dos Ventos Uivantes faz um pouquinho mais de sentido quando você traz para o narrador onisciente. Que o que é isso? O narrador onisciente, que é o que é mais utilizado em algumas produções, principalmente de filmes, que é a pessoa fala em terceira pessoa, mas fala em primeira pessoa também, tá? Desventuras em Série, ele traz um pouquinho, ele puxa um pouquinho disso também, então você pode assistir lá, que vai ser bem interessante, o Morro dos Ventos Uivantes também. Vamos pegar outras produções. Vamos ver.
Me fugiu da cabeça agora, gente, que na hora de falar o exemplo sempre foge. Nárnia, não sei se vocês já assistiram as Crônicas de Nárnia, mas ele também tem um pouquinho ele apresenta um pouco do narrador também, que que é isso? O narrador do Nárnia, ele é um personagem que está narrando que em certo momento narra uma parte do que aconteceu. É bem interessante também. Então ele se enquadra no narrador onisciente, que ele vai participar da história, mas ele também consegue narrar a história de fora. Então, há momentos que ele interage ali com a narrativa e há momentos que ele sai da narrativa. Entenderam? Tranquilo até aqui? Caso tenha ficado alguma dúvida, eu estou disponível lá no Telegram. Se eu não responder rápido, vocês continuam mandando mensagem, tá, gente? A tecnologia não gosta muito de mim, mas eu estou disponível para tirar qualquer dúvida. Então, só para fechar, primeiro, narrador observador, terceira pessoa, está de fora. Segundo, narrador personagem, é ele ali, ele contando as vivências dele. E narrador onisciente, ele faz esses dois papéis. Legal? Vitória já disse que está tranquilo, então show de bola. Vamos seguir que ainda tem bastante pano para manga, né? Como dizia minha mãe, né? Bastante coisa para a gente desenvolver, para narrar aqui na sala. Então, vamos falar agora do discurso narrativo, que é claro que a gente não é tão facilzinho assim, só chegar lá contar, eu sou narrador, observador, eu vou lá só contar o que aconteceu e vou embora. Não, não é assim, né? A gente tem formas, né, tipos de discursos que vão se alterar conforme a narrativa que a gente vai fazer. Então, vamos ver aqui, ó. O discurso do texto narrativo é a forma como a voz dos personagens aparece na voz do narrador. O que isso quer dizer? Em que momento aquela fala ela vai ser direta, como está ali embaixo, indireta, ela vai ser livre, ela vai ser uma tradução, ela vai ser uma interpretação, ela vai ser exatamente aquilo. Então, assim, que discurso, né, que voz ele vai aparecer, na voz do personagem vai aparecer na narração para dar ênfase ou não a destaque daquela fala. Então, dependendo do uso, de como isso é usado, né, como o discurso é usado na narrativa, é claro que ela fica, assim, mais bonitinha, ou fica um pouquinho mais cruel, vamos dizer assim, né? Quando a gente fala a verdade, no e cru ali, realmente os fatos que foi, principalmente, por exemplo, vamos pegar um assunto policial, geralmente fica, né, um pouquinho mais crítico ali nessa parte. Agora, assim, se a gente pega uma coisa, uma história, assim, mais um romance, você consegue ter uma estética mais bonitinha, você consegue rebuscar algumas falas para deixá-las mais gostosas de ouvir. Então, assim, é todo o discurso que vai ser usado dentro, por cada narrador, para intensificar essa voz, ou não, de cada personagem. Por exemplo, vamos pegar a fala do Shakespeare. Ser ou não ser? Eis a questão, né? Então, conforme o discurso no qual eu aplico essa fala, ela vai ter várias entonações, várias forças diferentes. Se eu falo, sabe aquele cara lá? Até hoje eu não entendi o que ele falava. Ser ou não ser? Essa questão ser o quê? Questão o quê? Então, você pode descartar uma fala da pessoa, conforme o discurso que você, da forma do discurso, da narrativa que você usa, ou você pode exaltar. Ser ou não ser? Eis a questão. Este é uma grande fala de um grande dramaturgo que faz ecoar. Então, quando eu trago essa importância, né, na minha entonação, no meu discurso sobre a fala da pessoa, ela se torna mais importante. Então, como a gente vai apresentar, vai mudar. Mas vamos lá para cada um dos tipos, né, que são 3 tipos de discurso, que vocês vão entender um pouquinho mais. Então, discurso direto. Menciona a fala dos personagens de maneira exata, sem que o narrador tenha participação.
Vamos pensar assim. Quando você está lendo uma notícia de jornal, aparece lá entre aspas e a fala da pessoa no meio. Isso é um discurso direto, que você traz exatamente o que a pessoa disse. Você vai trabalhar o teu discurso, o seu próprio discurso na narrativa, para intensificar ou não aquela fala. Mas o discurso direto é a fala exata, ok? Discurso indireto, então, as falas dos personagens são reproduzidas utilizando as falas do narrador, o que se torna ali um pouquinho mais maleável. Por exemplo, estou escrevendo uma reportagem de jornal sobre o meio ambiente e a pessoa lá, o técnico do IBAMA, fala que muitos animais vêm morrendo ultimamente. Mas ele fala com a cara assim, ai, é que sabe, hoje em dia, assim, tão normal ver tanto animal morrendo. Cara, não é uma fala assim que você vai trazer ela de forma direta. Por quê? Porque ela é uma fala que tem força, mas a pessoa não teve força. Então, você pode trazer isso daí um pouquinho nas suas falas. Como disse o técnico lá, o especialista do IBAMA, hoje em dia, muitos animais vêm morrendo, o que gera uma revolta na população, tanto, né, de animais de rua, quanto de animais selvagens, e você vai trabalhando. Então, você pode trazer a fala, você traz a força dela, mas você pode intensificar mais no discurso indireto, ou intensificar menos. Por exemplo, a pessoa fala que acha errado tratar tanto sobre o bullying, mas que vê a importância de ensinar o respeito para as crianças. Então, você não vai intensificar ali, trazer essa fala dela na íntegra. Por quê? Porque ela tá falando algo legal, ensinar mais respeito para as crianças, tá. Mas quando ela fala da parte do bullying ali, deixa a desejar. Então, você pode trazer fulano de tal, ao comentar sobre o bullying, ressalta a importância das crianças aprenderem mais sobre o respeitar uns aos outros. Então, eu trouxe a fala dela, mas eu trabalhei um pouquinho. Gente, não é tirar o sentido, não é tirar o que ela falou, mas você pode trabalhar para intensificar ou não algumas falas. Isso ajuda no discurso, por quê? Porque quando a gente faz uma declaração, está assumindo uma posição num discurso direto, ele tem muito mais força do que o indireto, entende? Mas assim, quando a gente quer apresentar alguma coisa, mas ela é um pouquinho mais subjetiva, um pouquinho... você tem que tomar cuidado com o entendimento que ela pode ter, a gente pode trazer uma forma indireta. Tranquilo? Qualquer dúvida? Na redação, vamos lá. Dentro da narrativa aqui, como que você vai trazer? Por exemplo, você está falando sobre a importância dos cuidados mentais pós-pandemia. Esse é o teu tema e você tem que fazer uma narrativa sobre isso. Claro que a gente vai trabalhar isso mais para frente também, tá, gente? Mas vamos lá, você tem que fazer essa narrativa. Como que você vai trazer, então, a citação, o discurso direto para dentro da redação? Você vai começar construindo a narrativa. Vivemos em um tempo pós-pandêmico. O Brasil, vamos citar o local primeiro. O Brasil, já estou dando o local, vivencia um tempo pós-pandemia, no qual muitas pessoas ainda não acreditam nos efeitos negativos que a mesma teve na vida de cada um. Não digo, não apenas por conta do Covid-19, mas por outras doenças que também afetaram a população nesse momento. Viu o que eu estou fazendo a narrativa? Eu estou de fora fazendo essa narrativa. Como disse o especialista, o doutor, o psiquiatra especialista
em doenças mentais relacionadas à depressão, tal acontecimento, ó, indireto, a pandemia, tal acontecimento da pandemia intensificou ainda mais alguns problemas já vivenciados por grande parte da população, como a já citada depressão. Em sua fala, ó, eu estou indicando a fala, o que? A fala direta. Então, em sua fala, abre aspas, muito se tem ainda a ser trabalhado na conscientização da importância dos cuidados mentais. Fecha aspas. Então, você viu que eu trabalhei o discurso indireto, trabalhei o discurso direto dentro de uma narrativa, de uma história relacionada a um tema que pode vir a cair na redação. Ajudou, Vitória, com um exemplo? Ajudou sim, muito obrigada. Que bom, que bom. Vão perguntando qualquer dúvida, tá? Às vezes pode ficar um pouquinho confuso, com um exemplo pode ajudar, ou ficar mais confuso ainda, isso é normal. Então, seguindo, discurso indireto livre. O que é isso? É uma mistura do discurso direto com o discurso indireto, de forma que os acontecimentos são inseridos na voz do narrador e na fala direta dos personagens simultaneamente. O discurso indireto livre geralmente acontece, tá? A gente tem que tomar cuidado em histórias literárias, quando é narrador em primeira pessoa, né? Que ele participa ali da história, que narra a história e participa da história. Por quê? É aquele efeito que dá que parece que a pessoa está pensando e de repente está falando. É mais ou menos esse efeito que o discurso indireto ele vai trabalhar. Então, vamos pegar um exemplo. Vamos pegar, por exemplo, não sei se alguém leu, assisti, imagino que a maioria assistiu, pelo menos as moças aqui da turma. Os Bridgertons. Quando você pega para ler o texto, ele traz o narrador em primeira pessoa. Não só nesses livros, mas em alguns outros também. E ela tá lá, a pessoa tá lá pensando. Por exemplo, a moça tá caminhando. Tá, lembrei de um exemplo bom. Orgulho e Preconceito também traz um pouquinho disso, que a pessoa tá lá pensando assim, por exemplo, o que eu vou fazer? E agora? Pensamento, tá? Pensamento. Eu estava lá andando, daí de repente perdi a chave e... Não, pera, não foi ali, eu vi a chave antes lá. Tô pensando, tá, gente? Lembrando, pensando. Ó, a nuvenzinha do pensamento aqui. Achei! E a pessoa grita. Achei a chave. Então, você viu que ela estava ali no pensamento e, de repente, ela verbalizou alguma coisa, mas ela não deu uma indicação de em que momento estava pensando e em que momento estava verbalizando aquela fala. Deu um susto, mas assim, deu para entender essa ideia? Então é o discurso indireto livre, que ele vai misturar isso. O narrador está falando a história, então a pessoa estava ali pensando sobre aonde ela tinha deixado a chave da casa e ela não achava, e estava meio angustiada sobre aquele pensamento, e de repente ela grita, achei. Aí, ó, entendeu? Ele não vai dar essa fala, ele grita, achei. Ele vai dizer, de repente, achei, está aqui a minha chave. E aparece a fala da pessoa. Então, é assim que vai trabalhar o discurso indireto. Tranquilo a parte do discurso direto, indireto, discurso indireto livre? Tudo ok? Daí eu vou seguir. Tudo ok, beleza, Vitória. Então, vamos lá. Estrutura narrativa, estrutura básica do texto narrativo. Então, como eu disse lá no começo, a estrutura é composta pela introdução, desenvolvimento e conclusão. Agora, vamos falar o que é importante ter. O que é cada um deles. Então, na introdução, é importante saber que ela é uma apresentação.
uma parte do texto, então, como diz ali, que vai apresentar os fatos posterior para o desenvolvimento e desdobramento da história. O que é isso? Você apresentar aonde está acontecendo, em que momento está acontecendo, quem são os personagens, qual é o enredo, se o narrador é um narrador observador, se é um narrador presente, né, personagem. Então, é fazer essa apresentação, fazer essa contextualização para que o leitor do texto, ou quem está ouvindo, ou quem está assistindo, consiga entender o que acontece naquela narrativa. Então, é muito importante trazer o espaço, o tempo, os personagens, o enredo, o narrador. Também é importante relatar alguns fatos. Se um fato é muito importante, você pode trazer ele primeiro. Por exemplo, vamos aplicar isso em um texto relacionado às doenças mentais. Hoje em dia, é muito comum se ouvir na internet sobre a influência que as redes sociais têm nas doenças mentais das pessoas, intensificando, podendo ser causadoras de algumas dessas doenças ou intensificar ainda mais outras, como, por exemplo, o aumento da taxa de suicídio entre jovens. Pronto, o meu fato que eu vou trabalhar é a depressão em jovens que ocasiona o suicídio. Então, eu trouxe isso na minha narrativa, tá? Na narrativa, lá na parte da introdução. Então, eu apresentei a temática e, na sequência, eu vou fazer o desenvolvimento. Como podemos ver, o meio virtual, o local, é um local onde muitas coisas boas podem provir dele, ou então, ou mesmo coisas ruins, como a intriga que pode ser causada, ou sei lá, aquele negócio da grama do vizinho ser mais verde, sabe, pessoal? Como a intriga que pode ser causada, motivada por uma postagem de uma foto numa festa que um amigo foi, o outro não foi convidado, e assim por diante. Então, assim, fiz a introdução trazendo ali a temática. E no meu desenvolvimento, eu vou trazendo o quê? Os conflitos, os outros personagens, as outras situações que aconteceram que dão seguimento a essa narrativa. Então, eu vou voltar lá para a ideia lá do ambiental, das doenças mentais pós-pandemia, né, que eu comecei bem, eu gostei daquela. No Brasil, vivenciamos uma época de pós-pandemia, na qual as pessoas ainda sofrem com a decorrência do Covid-19, seja da própria doença, ou seja, de doenças derivadas do afastamento social, como, por exemplo, a depressão. Pronto, fiz a minha introdução, narrei o que aconteceu, trouxe o local, trouxe tempo, trouxe enredo, trouxe a temática, a ação que está acontecendo. Na sequência, por termos vivido, ou por conta das pessoas terem vivido tanto tempo em função da internet, e por conta do distanciamento social, a depressão, a doença depressão foi se intensificando e se tornando a doença do século. Por quê? As pessoas, por se afastarem umas das outras, acabaram perdendo aquela proximidade, aquele contato e acabaram se fechando para si mesmos. Como aí você pode trazer a história de uma pessoa, um especialista para falar sobre isso, pode trazer algum outro personagem para relatar, ou mesmo pode apresentar o personagem principal daquela história. Vamos pegar, por exemplo, como a Fernanda, uma estudante de medicina que estava... vamos pegar o exemplo de estudante de medicina, que legal. Que estava
apaixonada pelo curso de graduação e no momento da pandemia acabou perdendo o interesse nessa profissão pela vivência que teve da própria doença do Covid-19. A Fernanda, nesse momento, acabou entrando em uma depressão pelas expectativas frustradas do futuro. Então, gente, vocês estão vendo a narrativa que eu vou construindo? Então, isso vai trazer lá na introdução, ela vai começar lá na introdução, já desenvolvendo isso daí, em que ponto que a gente quer chegar. E no desenvolvimento, a gente vai englobando elementos, englobando personagens, trazendo fatos, acontecimentos para colaborar com isso. Seja por meio de uma citação, seja por meio de um outro personagem, seja por meio de um dado. Tantos por cento de depressão vem aumentando no mundo. E assim vai indo. Até o quê? Até chegar ao clímax, né? Até chegar naquele ponto que a história culmina ali. Seguindo, por exemplo, com a da Fernanda. Segundo os especialistas que trataram a Fernanda, ela chegou no ponto máximo quando sua mãe morreu por uma complicação decorrente do Covid-19. Daí se traz, foi naquele momento que o mundo desabou para mim. Pronto, esse é o clímax. Que é o quê? Você vai ficar pensando, e agora? E depois disso, o que acontece? Será que vamos viver felizes para sempre? Será que vai dar ruim? O que ela vai fazer agora? Então, é aquele ponto, o ponto mais alto da história. E é no desenvolvimento, no finalzinho do desenvolvimento, que esse clímax vai acontecer. Então, você vai trazer a introdução, você vai apresentar os personagens, vai apresentar o local, vai apresentar em que tempo está acontecendo o enredo, vai trazer elementos para colaborar com a história, vai trazer personagens para colaborar com a história, até chegar no ponto máximo. Então, você conclui. Conclusão, então, na narrativa também é chamada de desfecho. E é ali onde você vai saber o que aconteceu no final da história. Eu gosto, gente, quando eu era mais nova, que eu assistia TV, né? Podia assistir os filmes da Sessão da Tarde na Globo. Eu ficava ansiosa para saber o que acontecia no final. Tinha uma raiva porque entrava o comercial, bem na hora, assim, máxima, entrava o comercial, e daí você ficava com aquela expectativa, e agora, e agora, e agora? E daí vinha aquela coisa assim, é isso, deu certo, não deu. Agora eu choro, agora eu não choro, agora eu paro de chorar, agora eu rio, agora eu comemoro. Então, assim, esse que é a ideia do clímax, você trazer aquela emoção para aquele ponto, e depois ser o desfecho dele. E nesse desfecho, né, a gente vai saber, então, o que aconteceu. Por exemplo, na história da Fernanda, a gente pode dizer, né, é um personagem fictício, tá, gente? Não existe uma Fernanda real na qual isso aconteceu. Eu estou aqui só dando um exemplo. Por exemplo, na história da Fernanda, o desfecho pode ser que ela conheceu uma ONG, conheceu uma instituição que ajuda crianças órfãs por conta da pandemia, e isso fez brotar nela de volta a esperança de um futuro melhor. Desfecho positivo. Pode ter um desfecho negativo? Pode, né? Tudo o que aconteceu na vida da Fernanda no momento de pandemia pode ter levado ela a uma grande depressão, na qual ela preferiu tirar a própria vida. Então, desfecho negativo também pode acontecer. Mas é lá na conclusão que a gente vai deixar claro esse desfecho, que por fim aconteceu. Se eles viveram felizes para sempre, ou se eles se separaram no futuro, ou se deu tudo certo, se deu tudo errado. Então é ali que você vai fazer esse fechamento da história. É ali onde todos os conflitos, tudo o que aconteceu no decorrer vai ter um fim, ele vai se resolver. Claro, né, gente? Quando a história tem continuação, ela também tem um desfecho, mas ela fecha com aquele pinguinho, tipo, o que vem depois. Mas, indiferente, ela tem esse fechamento. Ok? Meninas, o que vocês acham? A história da Fernanda foi interessante como
como exemplo. Qualquer dúvida, tá? Vocês podem falar. O pessoal que vai assistir depois pode também mandar suas dúvidas. A Vitória disse que foi muito bom, bem explicado. Que bom. Espero ter ajudado. Mas vamos seguir. Tá finalizando já. A gente vai passar um pouquinho agora do horário, mas para quem vai assistir depois vai ter o horário da aula certinho. Agora aqui umas dicasinhas, né? Que a gente adora dicas. Ajudam a melhorar os textos, melhorar as coisas. Então, algumas dicas que vão ajudar na elaboração da narração. Ler romances, contos, textos em forma de crônicas, fábulas, filmes, principalmente de romance, eles ajudam muito com a narrativa, que geralmente que traz ou um narrador ou um enredo muito bem claro. Tentem, né, nesse momento de fazer um texto narrativo, buscar por reportagens, não a notícia ali factual do dia, mas uma grande reportagem, buscar por um texto de romance, buscar, por exemplo, vamos dizer um exemplo que não é bom, uma história em quadrinho. Ela não vai ter um narrador, ela vai ter geralmente os personagens ali falando, então não é um exemplo. Então busca textos literários, tá? Crônicas, se o pessoal gosta, tá? Tem alguns que gostam, as fanfics, né? Também elas ajudam. Então fazer essa leitura para conseguir identificar, olha, aqui é um narrador observador, aqui é um narrador personagem. Aqui é um discurso indireto livre. Aqui é um discurso direto. E assim vai indo. Jornais, revistas, então, como eu disse, ler as reportagens, tá? Nesse momento, para entender o texto narrativo, optem por grandes reportagens, tá, gente? Ou também tem o jornalismo literário que ajuda, tá? O factual, geralmente, ele é um texto um pouquinho mais padrão, então ele não vai ter essa narrativa tão grande. E ficar atento à escrita, né? A uma estrutura completa da introdução, do desenvolvimento. O que isso quer dizer? Trazer todos os pontos que a introdução precisa para ser uma introdução narrativa, trazer todos os pontos que o desenvolvimento precisa para ser um desenvolvimento narrativo e todos os pontos que a conclusão precisa para ser uma conclusão narrativa. O que é? Então, você contextualizar, você trazer fatos, desenvolver a história, trazer personagens, você levar ao clímax, então você fazer o fechamento. Apresentar os personagens, falar do espaço, fala do tempo, fala que roupa eles estão vestindo, fala com quem eles estavam conversando, fala o lugar que eles estavam. Era uma cafeteria, era uma livraria, era um mercado, era uma casa. Trazer isso ajuda também, tá? Cuidar com os detalhes, tá, gente? Contradições na história não é legal. Tipo, vocês já viram aqueles videozinhos ou aquelas memes que tem do cara lá? Lembrei agora. Senhor dos Anéis tem um que o Gandalf lá, o mago, ele tá com um relógio no braço. Tem um memezinho lá falando sobre isso. Então, cuidar para não ter esses pontos na história, né? Essas falhas ali nos detalhes. E praticar o texto, né? Praticar escrever, principalmente. Começa com uma história de romance, às vezes é mais fácil, uma história literária, passa por uma narrativa policial, passa por uma narrativa jornalística, e assim vai indo. Então, algumas dicasinhas aqui para ajudar no bom texto. Por fim, né, claro, eu vou deixar para vocês uma atividade, né? A gente sempre vai ter uma atividade para fazer, para praticar. Então, eu trouxe aqui o gênero texto narrativo para vocês escreverem, que ele foi do vestibular de 2019 da UFPR, tá? Ele caiu no vestibular, acho que 2019, edição, né, de 2019. Então, o texto a seguir é um trecho do depoimento da surfista brasileira Maiara Gabeira, à revista Veja.
no qual ela conta episódios marcantes da sua trajetória profissional. Um trecho dessa narrativa foi suprimido. O que é suprimido? Retirado, resultando em 2 partes. Então, eles pegaram um texto completo, tiraram uma parte e ele ficou dividido em 2. O que é o trabalho? Dar continuidade a essa narrativa a partir do ponto em que ela foi interrompida e garantir para que ela tenha coerência até o trecho, até o começo do outro trecho. Então, é bem simples. Ter no mínimo 8 e no máximo 10 linhas, tá? E obedecer os elementos formais necessários ao desenvolvimento do discurso solicitado, que foi o que a gente viu até agora. Então, aqui vocês têm o texto. Então, ele começa ali, eu sou surfista de ondas gigantes, e termina o primeiro trecho em outubro daquele 2013. Aí, na linha pontilhada ali, é onde vocês vão desenvolver a parte de vocês, lembrando, 8 a 10 linhas, tá? E o segundo trecho acho que foi ali que quebrei o tornozelo. Então, entre um trecho e o outro, vocês vão ter que escrever parte da narrativa, né? Vão ler a primeira parte, vão ver o que acontece, vão ler a última parte, vão ver o que acontece e desenvolver a narrativa naquele espaço que está pedindo ali. Como eu disse, esse aqui é do processo seletivo de 2019, né? Ela caiu na prova que ocorreu no dia 25/11/2018. Então, era isso. Obrigada por assistirem a aula. Eu sei que eu já prometi, mas eu vou cumprir essa promessa de melhorar a parte aqui da tecnologia. Acho que eu vou contratar alguém para mexer nela para mim, né? Eu venho aqui só dar aula. Então, muito obrigada pela atenção, meninas. Obrigada por participarem da aula, Vitória, Luísa. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Me incomodem no Telegram, tá, gente? Mandem mensagem, eu vou responder. E é isso. Espero que tenham gostado. Desculpe de novo pelo atrapalho tecnológico aí, mas uma hora dá certo. Até mais, boa noite. Até mais, Vitória. Boa aula, sequência. Muito obrigada. Tchau. Até mais.